Eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães. Já fui ateu, já fui comunista e hoje sou cristão. E estou aqui para falar um pouquinho sobre as relações entre as humanidades e o cristianismo, sempre trazendo aí um ponto de crítica e um entendimento de que precisamos conhecer para fazer a crítica, né, a muitos elementos que nos são colocados e também para fortalecer o nosso papel enquanto cristão. Né? Isso é fundamental, é importante nós fortalecermos a nossa identidade, o nosso papel enquanto cristão, e em especial no mundo onde nós temos aí vários elementos que nos são colocados a todo tempo que pode nos levar a questionar a nossa própria fé. Né? O mundo muitas vezes tenta nos levar para um caminho que é diferente daquele caminho que nós estamos seguindo, aquele caminho que nós acreditamos, né, pelo qual nós fomos escolhidos. Lembrando, né, nós somos escolhidos, nós temos uma missão a seguir. Mas o mundo muitas vezes tenta nos tirar desse caminho. É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Vamos analisar um livro muito interessante, vale a pena a leitura, chamado Admirável Mundo Novo. Né, o nome aí já coloca, né, um mundo novo, um mundo diferente, né, daquele mundo em que as pessoas viviam antes de uma mudança radical, né, na forma de uma organização social. Esse é um livro que ele é escrito por Aldous Huxley e ele está num contexto de várias obras. Né, tem várias obras que tratam de uma temática semelhante a essa que a gente vai comentar hoje, num contexto aí das guerras mundiais, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Talvez o mais conhecido dele seja o George Orwell, e vocês já devem ter lido, se não leram ainda, tem que ler, 1984, né? A Revolução dos Bichos, são alguns livros que estão nesse contexto, tá, do Admirável Mundo Novo. Então é um contexto de conflito de ideias, né, e de conflitos de um modelo de sociedade. Tá? Quando a gente olha lá para 1984, por exemplo, nós estamos enxergando uma sociedade extremamente autoritária, né, onde nós temos um grande irmão, um grande líder, né, que acaba concentrando e acaba direcionando a forma como as pessoas elas vão viver e até como as pessoas vão pensar. Né? É bem interessante essa lógica, porque o livro que a gente vai analisar aqui agora, O Admirável Mundo Novo, seria quase que um oposto radical a essa ideia, mas acaba chegando no mesmo lugar. Né? É uma ideia de liberdade absoluta. Né, uma liberdade tão absoluta que ela é uma liberdade que perde o seu sentido e que no final das contas há uma lógica de controle também colocado, um controle tão efetivo quanto aquele apresentado lá em 1984 ou na Revolução dos Bichos. Em tese, nós estamos falando aqui de críticas a modelos de sociedade. Tá? As sociedades autoritárias, né? Aquelas sociedades que estão se organizando ali no período da Primeira, Segunda Guerra Mundial, em especial o socialismo, o comunismo e também o fascismo. Né? Então nós temos aí toda uma lógica de sociedade autoritária que está se construindo nesse momento. Então é importante conhecer e reconhecer o contexto, tá, da obra que nós estamos trabalhando aqui, então, Admirável Mundo Novo, né, de Aldous Huxley. E essa frase, né, Admirável Mundo Novo, o título desse livro, vem de uma obra de Shakespeare, né, A Tempestade, né, onde você tem ali a frase, ó admirável mundo novo, que encerra ou que apresenta tais criaturas. Né? No livro existe um personagem que é um selvagem, que ele vive fora da civilização, e quando ele chega, tá, nessa civilização, que seria esse mundo perfeito que nos é apresentado no livro, tá, ele fala, nossa, ó admirável mundo novo, né, que encerra ou que apresenta tais criaturas. Essa pessoa, esse selvagem, conhecia Shakespeare, coisa que essa sociedade perfeita, não conhecia, já que essa sociedade perfeita não conhecia, por exemplo, a literatura. Para a gente ver como nós temos uma construção ou uma ideia de sociedade perfeita. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós a todo momento somos bombardeados com ideias e com percepções de uma sociedade perfeita. Né? Uma sociedade, tá, onde as pessoas teriam uma liberdade total, onde elas são condicionadas a pensar de uma certa forma. Tá? E geralmente essa sociedade perfeita, tá, ela se contrapõe aos ideais cristãos. Tá? Ela se contrapõe àquilo que nós entendemos, né, como uma forma de organização da sociedade a partir do Evangelho. Nós vamos encontrar aqui, vou apresentar aqui para vocês alguns desses elementos, tá, de sociedade perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas elas são condicionadas, então não é só uma sociedade perfeita, é uma sociedade formada por pessoas que são perfeitamente condicionadas. O que significa você ser condicionado, né? Ser condicionado é você
ser levado a aceitar algumas coisas e a entender algumas coisas como sendo verdadeiras. Tá? Você é condicionado desde criança a aceitar algo como verdadeiro. E quando você é condicionado da forma como o livro apresenta, nós não temos questionamentos, nós não questionamos. Tá? Nós já falamos sobre isso. Tá? Quando a gente viu em outro episódio dessa websérie, quando a gente falou lá sobre o fato social é uma forma da sociedade nos condicionar. Tá? Nós queremos agir de uma certa forma porque a sociedade espera que eu haja assim. E se eu agir de uma forma diferente, a sociedade vai me excluir. Isso é uma forma de condicionamento. Tá? Outra forma de condicionamento é a ideologia, a imposição de ideias tão, né, firmes na sociedade que eu passo a acreditar nelas, né, e a entender que aquelas ideias são verdadeiras mesmo quando elas contrapõem a minha crença ou quando elas contrapõem aquilo que é a essência da minha fé. Tá? Eu estou dizendo o quê? De condicionamentos, formas de condicionamento. O que nós estamos enxergando aqui nessa obra é uma sociedade que ela é perfeitamente condicionada. Tá? De tal forma que não há questionamentos em relação, tá, à organização dessa sociedade. E para isso alguns elementos estão ali colocados. Por exemplo, um fator importante é o controle total do Estado, né, sobre a vida dos indivíduos. E é um controle tão forte do Estado que as pessoas não percebem a ação do Estado em suas vidas. E um dos focos para isso é justamente você tirar a família do centro. Tá? Ali você não tira só a família do centro, a família não existe. Tá? Quando vocês lerem o livro, vocês vão encontrar ali que o nascimento das crianças, elas se dão de um ambiente totalmente fora da realidade familiar. Isso não quer dizer que não existia sexualidade, pelo contrário. Tá? O sexo ele é livre, né? Mas ele é tão livre que ele sai, né? Ele perde essa relação com a família. Nós enxergamos muito hoje, né, esse discurso de sexo livre, né, e a ideia de que, né, o sexo ele deve acontecer em vários momentos da sua vida, em especial fora da família. Né? E ali isso aparece de uma forma muito clara, então não existe família. Tá? As crianças nascem por decantação, existe um laboratório, né, um local onde as crianças nascem, quem educa é o Estado. Nós já vimos isso também no outro momento, quando a gente estudou lá o Manifesto do Partido Comunista, lembra? Quando a gente viu ali naquele episódio que o Estado ele busca ter o controle da educação, porque é justamente quando eu tenho o controle da escola e da educação, é a melhor forma de condicionar as pessoas. Aqui nós estamos vendo isso ao extremo, né? Ao extremo. Então, o Estado, a criança nasce num ambiente sem família, o Estado cuida dessa criança desde o seu nascimento e parte daquela ideia de que ninguém pertence a ninguém no sentido extremo. Não pertence no sentido familiar, né? Eu não tenho o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, tá? E no sentido também de relacionamentos, tá? Relacionamentos livres, abertos. Você não tem, né, casais, né, por exemplo, né? Você não tem casamentos, você não tem namoros, as pessoas vivem de uma forma muito livre, ou seja, não existe nessa sociedade nem o pai nem a mãe. Percebe o desejo, né? Para eu poder ter uma sociedade extremamente controlada, né, extremamente condicionada, eu tenho que eliminar a família. Tá? Esse é um ponto central. A família, tá, é um elemento onde você pode abalar essa forma de estrutura da sociedade, onde o Estado tem um controle total sobre a vida das pessoas. É um condicionamento, onde há um lugar e uma função para cada um. Nós vimos isso também, se eu não me engano, no episódio sobre o Manifesto do Partido Comunista. Lembram disso? Onde o Estado ele tenta organizar o trabalho de tal forma que as pessoas são direcionadas para aquilo que elas devem fazer. Tá? É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Tá? As pessoas são condicionadas a ocupar um lugar. Tá? Entende-se que eu preciso ter uma sociedade extremamente organizada e classificada. E o livro ele trata disso, né? A gente tem os alfas, os betas, os gamas, cada um ocupando um papel na sociedade, e essa criança já é condicionada desde o seu nascimento, tá, a ocupar aquele papel. A ideia de que todos são úteis, todos são felizes e todos se divertem. Tá? Uma sociedade perfeita. Né? Então, você tem lá aquela questão que eu sou feliz por não ter tanta responsabilidade, por não ser uma liderança na minha sociedade. Tá? Eles que pensem, eu vou ficar aqui trabalhando. Não, eu sou muito feliz porque eu não preciso, né, ter o trabalho pesado, eu sou uma liderança. Então, assim, você vai condicionando as pessoas para elas entenderem que aquilo que elas fazem,
tá? A forma como elas trabalham é o ideal para aquele tipo de sociedade sem nenhum tipo de questionamento. Não há liberdade, eu não busco, né, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero fazer. É muito parecido com o que a gente viu no nosso primeiro episódio dessa websérie, ok? E você vai repetindo, né, as verdades. Então fala-se muito isso, né? 62.400 repetições fazem uma verdade, né? Então você vai repetindo uma ideia e você vai incorporando aquela ideia se torna uma verdade. Isso é muito sério, porque nós vivemos num mundo onde nós recebemos informação o tempo todo e nós recebemos certas verdades. Daí eu vou colocar essa verdade entre aspas, né? Ou seja, verdades que são colocadas para nós e que se a gente não tomar cuidado, nós vamos começar a acreditar que aquilo que é dito, aquilo que de repente no primeiro momento eu questiono, eu passo a ouvir tanto aquela ideia que aquela ideia passa a se tornar verdade. Tá? Eu até faço uma referência aqui à televisão, né? A televisão, claro que hoje nós temos outros elementos que trazem isso, né? A internet, né? As redes sociais, elas trazem verdades o tempo todo, né? O tempo todo nos trazendo essas verdades. Até faço referência a uma música, né? Que eu ouvia na minha adolescência, que falava que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. É isso aí mesmo. Tá? Vai criando uma homogeneização. Todos passam a pensar igual, é a ideologia. Né? Todos passam a pensar igual, a agir da mesma forma, sem questionamentos. E quem pensa diferente acaba sendo excluído. Por isso que muitos cristãos eles acabam sendo excluídos de alguns ambientes, porque a tendência é nós pensarmos diferente. Né? É nós termos uma visão diferente do padrão da sociedade, mas a sociedade vai tentar me incorporar, vai tentar, né, me condicionar. E um dos elementos para isso é a droga. Então ali tem um tipo de droga chamado soma. Por isso você coloca aí, seja feliz com soma. Né? A droga é um elemento de condicionamento. Se eu não estou bem, se eu estou com me sentindo mal, se eu estou com algo que está, né, diferente do padrão esperado, use soma. Né? Use a droga distribuída. Né? Entende-se que é uma forma de você garantir também um condicionamento. Né? Você se condiciona a não enfrentar os problemas, a não enfrentar os medos, a não enfrentar as ansiedades. Tá? Use soma, use droga, que tudo vai ficar bem. Seja feliz com soma. E nós ouvimos muito isso hoje também, né? Vou ser feliz se eu usar determinado tipo de substância que vai me tirar da realidade. Eu tenho que sair com os meus amigos, eu só vou ficar bem se eu usar um determinado tipo de droga. Seja a própria bebida alcoólica, muitas vezes é levada a isso. Parece que eu só vou ficar feliz, só vou estar bem se eu consumir um tipo de bebida ou se eu usar um tipo de droga. Né? Seja feliz com soma, é isso que se coloca, né? Então veja bem, o condicionamento, ele acontece desde o nascimento, desde o momento que a criança nasce, ela já está sendo condicionada, cada um tem o seu lugar definido, não existe a possibilidade de eu sair de um lugar ou de eu buscar algo melhor para a minha vida, a partir do meu esforço, a partir do meu estudo. Veja que o individualismo, apesar de eles falarem de uma liberdade extrema, tá, onde parece que o indivíduo é valorizado, é ao contrário. O indivíduo ele é podado, eu não tenho a liberdade de ser diferente daquilo ao qual eu fui condicionado pelo Estado. Tá? É um direcionamento, tá? Ao extremo em relação àquilo, né? A forma como eu devo agir. É interessante, porque também numa sociedade onde eu tenho uma lógica da estrutura, né? A estrutura ela é apresentada como um elemento que organiza a sociedade, percebam que o indivíduo também ele vai perdendo a sua importância, tá? E ele acaba sendo sucumbido pela estrutura da sociedade. É como se fosse a estrutura definisse, né, o indivíduo, seja para o lado positivo ou negativo. Quantas vezes que a gente não ouve falar, né, que a pessoa ela cometeu um crime, ela roubou, né, e a gente fala, não, mas isso é porque a sociedade o fez assim, isso é porque a estrutura da sociedade não permite que seja diferente. É como se eu tirasse do indivíduo a responsabilidade e colocasse na sociedade. Olha, ele não consegue uma vida melhor porque a sociedade não permite. Tá? Ele não consegue um trabalho melhor porque a sociedade assim não o permite. É como se eu estivesse condicionado a viver naquela realidade. Tá? E é a mesma coisa aqui. O indivíduo ele não tem a sua condição, né, de mudar aquela realidade. Nós sabemos que isso não é bem verdade. Nós temos vários exemplos de pessoas que romperam, né, essa determinação social. Eu mesmo sou um exemplo disso. Se eu olhar a minha origem, né,
quando eu era criança, adolescente, né, as oportunidades que eu tinha e onde eu estou hoje, eu posso falar que eu rompi, né, essa bolha, ou eu rompi essa determinação que a sociedade tinha em relação até onde eu poderia chegar. Tá? É o indivíduo, na verdade, a partir das suas buscas, a partir, né, da sua realidade, a partir dos seus desejos, rompendo barreiras, o que aqui nessa sociedade é impossível, tá? Devido ao condicionamento. É uma sociedade onde, a princípio, todos são felizes, não há dúvidas ou questionamentos em relação ao seu lugar, né? Evite-se a dor e o erro, ou seja, à medida que eu tenho dor ou que eu erro, eu vou ser reeducado, e a educação, ou eu vou usar a droga, soma, né, para poder evitar a dor. Mas o interessante é que o livro vai mostrando que não é bem assim, né? Que as pessoas, muitos que vivem ali, estão incomodadas com aquela realidade, né? E que acabam não aceitando muito bem, né, a forma como aquela sociedade está organizada, apesar de todo o condicionamento que é apresentado, tá? A individualidade, ela é apresentada como absoluta também, né? Então eu tenho um indivíduo que ele olha apenas para os seus desejos, apenas para a sua felicidade, ela é condicionada, tá, para que pelo Estado, né, para que eu busque sempre a minha felicidade e eu não vou buscar relacionamentos sérios, os relacionamentos são sempre fluidos, tá? Por isso que eu não tenho família, eu não tenho casamentos, eu não tenho amigos, tá? Não existem laços afetivos. Vejam, todos pertencem a todos. À medida que todos pertencem a todos, eu não tenho laços afetivos. A minha individualidade, na verdade, ela acaba sendo um olhar sempre para dentro. Veja, daí a necessidade de drogas, constantemente consumo de drogas, porque as pessoas, na verdade, elas são pessoas que vão, né, construindo o seu vazio, né, já que as nossas relações é que nós somos construídos pelas nossas relações. O consumismo exagerado, tá? Não negue nada, então consumir o tempo todo, comprar, né, e não negar nada a si mesmo, tá? Nunca negar nada a si, e a ideia de promiscuidade. A promiscuidade é como se fosse um dever do cidadão. Eu vejo muito isso hoje com os jovens, né? Em especial os jovens, que parece que ele tem que ser promíscuo, é algo que a sociedade acaba impondo isso, né, para os indivíduos. Então eu tenho que ir para uma festa e ficar com várias pessoas. A menina vai para a festa e tem que ficar com vários meninos, o menino vai para a festa e tem que ficar com várias meninas, ou pior, né, hoje se traz a ideia de que eu não tenho mais que escolher entre meninos e meninas, parece que é uma imposição que se coloca. A sociedade impõe, tá, um certo tipo de comportamento, e eu acabo sendo condicionado e aceitando aquilo como verdadeiro. E a promiscuidade é um dever do cidadão, é meu dever ser promíscuo, porque com isso eu evito relacionamentos efetivos, em especial a formação da família. Um outro ponto importante é a negação do herói, né? A negação de grandes exemplos, negação, né, de grandes referências. A gente enxerga isso na nossa sociedade também. Parece que eu não posso ter grandes referências, eu não posso ter grandes heróis, pessoas que me inspiram, né? É o individualismo que se coloca de forma ali efetiva e que se coloca de forma exacerbada. Então é o olhar sempre para si, né? Sempre para dentro. E isso acaba descaracterizando um elemento fundamental que são as referências. Veja bem, quando a gente vai para o Evangelho, para a Bíblia, nós temos grandes referências, tá? Pessoas que nós temos ali que para nós nos inspirarmos, seja pelo lado positivo ou pelos problemas que essas pessoas enfrentaram, né? Nós temos o nosso grande exemplo, que é Jesus, que nos direciona e nos aponta o caminho a ser seguido. Tudo isso é negado nesse tipo de sociedade, porque o herói ele não tem lugar, ele não tem papel. Tá? O papel principal é do indivíduo, é o individualismo ao extremo, um desejo pelo novo, né? Então jogue fora, compre um novo, todo dia um novo relacionamento, percebe? É o desejo pelo novo, cada dia um novo espetáculo, então aquilo que eu vi ontem, o espetáculo que eu vi ontem já não serve mais, já não me satisfaz, é a busca constante pela novidade, e hoje nós vivemos isso ao extremo com a internet. Né? Todo dia eu quero algo novo, todo dia eu quero uma sensação nova, né? Nós estamos buscando sensações novas o tempo todo. E é isso que essa sociedade vai entregar, sensações novas. Só que essas sensações novas não se solidificam, não criam raízes, não criam estrutura de base para esses indivíduos. Por isso que eu preciso de mais, porque o que eu tenho não me satisfaz. Se eu quero todo dia um relacionamento novo, é porque os relacionamentos não me satisfazem. Se eu quero um espetáculo novo, é porque aquilo que está sendo colocado não me satisfaz. Então, na verdade, é uma sociedade de pessoas que não estão satisfeitas.
né? É uma ilusão. Por isso que eu preciso do soma, né? Todo momento eu preciso do soma, da droga, daquilo que me tira da realidade para que eu possa continuar vivendo, tá, nesse tipo de sociedade. Não se tem tradição, né? Então, nesse tipo de sociedade, ignora-se a tradição. É sempre o novo, não é isso que eu acabei de falar? É sempre o novo. Se é sempre o novo, o tradicional ele vai perdendo a importância. Nós vimos, hoje está muito claro isso, né? Como que às vezes eu nego a tradição em nome de uma busca de uma novidade constante. Gente, a tradição é fundamental, tá? As bases, os pilares daquilo que nós somos, né? Vem da história, vem da tradição, tá? Quando a gente olha, né, aquilo que nós somos, a gente precisa entender de onde que nós viemos. Nós somos evangélicos, né? Por exemplo, nós somos aí, estamos vinculados ao protestantismo. Como que isso surgiu? Da onde que veio? Por que que isso existe? Quais são as bases? Quais são os pilares? Isso é tradição. Né, compreender essa tradição é fundamental. Claro que não ficar amarrado nela, mas compreender, tá, saber as origens para que a gente possa também nos reconhecer, tá, enquanto igreja, enquanto, né, pessoas que estão convivendo, que têm, né, um olhar em comum, um direcionamento em conjunto. Aqui não, ignora-se totalmente a tradição. O passado deve ser, né, ignorado. É aquilo que eu já falei, é o condicionamento pelo novo. É sempre a novidade, a fuga da realidade, né, fugir constantemente da realidade, seja pelo consumo, seja pelos relacionamentos, seja pela droga, seja pela busca de novos espetáculos, de novidades o tempo todo. Tudo se torna banal, né, uma banalização de tudo que é essencial, né, então tudo que é importante acaba sendo banalizado nesse tipo de sociedade. A diversão a todo custo, né, buscar estar feliz é uma felicidade que na verdade ela é muito frágil, porque ela está baseada numa busca constante de uma diversão, né, que muitas vezes nós não vamos encontrar a todo tempo, mas eu estou buscando a todo tempo. E aí as drogas, elas têm um papel, tá? O uso intensivo de drogas para me tirar dessa realidade, tá? Para que eu não sofra, né? Então, o uso de drogas tem esse papel. A sexualidade exacerbada, né? Então, a busca, né, do sexo fácil o tempo todo, né? E você vê a fragilidade disso, porque as pessoas estão buscando o tempo todo porque elas não têm base, tá? Não tem nada que sustenta. Então, sou eu e o outro, e cada dia é outro, né? Então, essa questão da novidade, e tudo é descartável, né? Tudo é descartável, nada é perene nesse tipo de sociedade. Qualquer semelhança, né, é mera coincidência com a realidade que nós temos hoje. Olha que interessante que estava se enxergando lá na década de 30, 40, né? E do século 20, e olhando para um futuro, tá, a partir do tipo de sociedade que estava sendo debatida naquele momento, né? Tudo é fácil, tudo é rápido, nada exige esforço, porque tudo é entregue, tudo é dado pelo Estado, né? Tudo é dado. Então, a droga é entregue, meu trabalho está garantido, né? Eu não preciso me esforçar, não preciso estudar, os relacionamentos são fluidos, eu não preciso me preocupar, né, em manter relacionamentos. Tudo é fácil, tudo é rápido, e quando tudo é fácil, tudo é rápido, né, as coisas elas acabam perdendo a importância. E no livro fala, tudo isso é a que preço, né? Ao preço da filosofia, da tradição. Veja que nós estudamos isso também, né, quando a gente estudou lá o Manifesto do Partido Comunista, quando se fala, né, que um dos fatores de domínio da sociedade é você tirar as bases filosóficas, a arte, né, você implantar outros tipos de elementos onde as pessoas vão perder as suas referências, da ciência, né? A ciência ela também é colocada em segundo plano, né? A ciência efetiva, a ciência que busca reconhecer a humanidade, a essência do ser humano, né? Essa ciência é colocada em segundo plano, e em especial, né, pelo que nós estamos falando aqui, a religião, porque a religião seria um problema. Então você é uma sociedade sem religiosidade, sem fé, tá? Porque nós estamos falando de uma sociedade extremamente individualista, né, onde se nega todos os elementos que a gente, né, entende como fundamental dentro de uma lógica, né, cristã, ou pensando na fé cristã. Mas aqui está se falando sem fé nenhuma, sem religiosidade nenhuma. É o quê? É o indivíduo sendo, né, controlado pelo Estado a partir do condicionamento. Nós estamos falando de uma sociedade extrema, né, nesse sentido. Condicionamento também pelo trabalho, né? O trabalho tem um único papel aqui, não é dignificar o homem, não é você ter algo que você gosta, que você aprende, que você se sente bem. É o consumo. Você trabalha simplesmente para o consumo, você trabalha simplesmente para se sentir bem depois, nas festas, né?
aquilo que a sociedade está ali apresentando, com o consumo, com o uso de drogas. Então trabalha como se fosse um mal necessário ali, mas que eu estou bem, né? Mas é um condicionamento, não existe, né, aquele desejo, aquela necessidade, eu quero aprender, eu quero fazer algo diferente, eu quero inovar, né? Não tem nada disso. É uma sociedade extremamente condicionada para o trabalho fordista, o trabalho repetitivo, o trabalho alienante, tudo aquilo que a gente já conhece em relação a um tipo de trabalho que está se colocando ali. Não é um trabalho que liberta, né, mas é um trabalho que aprisiona o indivíduo. E é uma sociedade organizada pela lógica da dominação, tá? É o racionalismo puro, tecnologia voltado para o controle da sociedade e burocracia extrema. Tá? É a lógica de um tipo de sociedade, né? Então, controlada pelo Estado. O interessante na leitura do livro é que, num primeiro momento, não dá essa impressão de que eu tenho um Estado, né, que está controlando ao extremo, mas tudo ali é controlado pelo Estado. Né? Nós estamos ali num limite de sociedade, né, onde o indivíduo ele perde o seu controle, ele perde qualquer condição, né, de liberdade, e ele é controlado pelo Estado, apesar da ilusão de liberdade que ele tem. Ele tem uma ilusão, tá, de liberdade, mas o que nós temos é uma dominação, né, em relação ao Estado. No livro tem um personagem bem interessante, que é um selvagem, é um personagem que vive à margem desse tipo de sociedade. Tá, o livro apresenta algumas tribos, vamos dizer assim, né, de pessoas que vivem à margem, que vivem em outro lugar, e que, vez ou outra, quem vivia nessa sociedade iria visitá-los como se fosse um grande espetáculo, né? Olha só como que os homens viviam, olha só, né, o absurdo dessa realidade. E, num certo momento, um desses selvagens vem para conhecer, né, essa sociedade perfeita, né, apresentado aí no livro Admirável Mundo Novo. E é interessante porque esse selvagem e esse grupo de pessoas negam-se a fazer parte desse governo mundial, né? São pessoas que se negam a fazer parte desse governo mundial. Mas quando esse selvagem chega na sociedade, apesar dele ser tão diferente, apesar dele trazer outros elementos e trazer muitos questionamentos, a sociedade é tão condicionada a seguir o caminho que ela está seguindo, que ela não se incomoda com o selvagem, ela vê o selvagem como uma espécie de um espetáculo, algo novo, algo diferente, aquele anseio do consumo da novidade. Tanto é que passa o tempo, o selvagem também perde o sentido para essa sociedade, que eles vão buscar uma outra novidade. Então o livro ele vai mostrando e vai questionando também esse tipo de sociedade, tá? E alguns personagens no decorrer do livro que começam também, né, a sentir que não pertence àquele tipo de realidade e de alguma forma deseja, né, sair desse tipo de realidade, desse tipo de sociedade, apesar de todo o condicionamento, né, que se tem nessa realidade. O amor, né, o selvagem, quando ele chega, ele tem uma mãe, o que é escandaloso para aquela sociedade, né, e ele demonstra amor, né, pela sua mãe. E isso é algo totalmente estranho. O amor é algo estranho. Eles não têm esse sentimento, né? Eles não têm esse desejo, eles não têm essa escolha. Né? Nós sabemos que o amor é muito mais uma escolha, né, do que um sentimento propriamente dito, né? Mas eles não têm essa percepção em relação ao amor, porque eles não têm essa percepção de respeito de mãe e filho, de filho e mãe, de pai, a possibilidade de uma vida a dois, tá, monogâmica. Eles não têm essa percepção, tá, que eu posso viver com uma outra pessoa a minha vida inteira. Tá? A percepção deles é cada dia um novo. Tá? Eles não têm essa percepção de que eu posso, né, viver numa sociedade monoteísta, onde eu tenho, tá, um Deus que pode me guiar, que está comigo, né, que está me auxiliando, que está me direcionando. Isso não existe para essa sociedade. Tá? Tanto é que a morte é algo sem significado. Tá? As pessoas nessa sociedade não envelhecem, elas morrem antes. Tá? A droga, a sociedade já tem uma forma de que retarda o envelhecimento e elas não têm essa ideia de pessoas doentes. Tá? O adoecer, né? Então o cuidar da pessoa doente, né? Eu estar junto a ela, eu sofrer também, estar doente, ter pessoas, né, junto comigo, isso não existe nesse tipo de sociedade, porque não existe o amor. E uma coisa que é muito importante, se a morte não tem significado, que significado tem a vida? Né? Então o livro vai trazendo essas contradições. O sentimento na leitura do livro é realmente de, olha, começa-se a leitura parecendo que é uma sociedade perfeita e nós terminamos a leitura pensando, gente, eu não quero isso para minha vida de forma alguma.
né? Porque vai deixando claro, né, as fraquezas e as falhas desse tipo de sociedade. E, em especial é isso, há uma vida sem significado. Se a morte não tem significado, a vida também não tem significado. Né? Se as pessoas, as outras pessoas não têm significado para mim, eu também não significo nada para as outras pessoas. Tá? É basicamente esse sentimento que se coloca aqui, né, no livro. E o livro traz essa ideia, que eu sacrifico tudo aquilo que é importante. A arte e a filosofia podem perturbar o bem comum. Né? E isso é verdade. Tá? Se nós trouxermos a filosofia, a arte, a essência da arte e da filosofia, isso pode perturbar o bem comum. Por isso que nos afastam cada vez mais da arte e da filosofia. Veja como que a nossa sociedade traz uma arte cada vez, né, cada vez menos criteriosa, vamos dizer assim, né? E como que a filosofia ela vem sendo questionada como se fosse algo a ser reescrita, como se fosse algo a ser ignorada, porque ela contradiz alguns princípios que a sociedade está nos dizendo que é de base. Por quê? Querem nos afastar cada vez mais da arte, da filosofia, nos afastar da incerteza, tá? Então, ali é uma sociedade certa, todo mundo sabe onde vai nascer, onde vai trabalhar, o que vai fazer, quanto vai ganhar, né? As suas festas de todo dia, a sua droga. Então, as pessoas vivem num mundo de certezas absolutas, no sentido de que a certeza é justamente viver essa vida sem sentido, tá? Então, a incerteza, a dúvida, o medo tenta se eliminar dessa sociedade. E as pessoas são condicionadas para, né, ignorar qualquer frase, qualquer tentativa, tá, de falar algo diferente. Então elas estão condicionadas para seguir aquele caminho, né, aquele meio que o Estado, né, está colocando para qual as pessoas foram condicionadas. Olha o risco do condicionamento. Nós sofremos esse risco também, de sermos condicionados, de aceitarmos, né, falas, aceitarmos ideias que são impostas, tá, para nós todo dia. Se nós não tivermos firmeza naquilo que nós acreditamos, se nós não tivermos firmeza naquilo que nós queremos, nós podemos ser facilmente condicionados também, tá, a seguir um caminho diverso daquele, tá, para o qual nós acreditamos, para o qual nós fomos direcionados por Deus, inclusive. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado em relação, tá, a essa questão do condicionamento. Aí vem a grande frase, né? Resistir é inútil. É inútil resistir a esse tipo de sociedade, né? A resistência, na verdade, ela só se torna possível à medida que eu tenho consciência dessa realidade. Os poucos personagens do livro que resistem a essa realidade, né, que questionam, que perguntam, que duvidam, é porque essas poucas pessoas passam a ter consciência. Lembra do conceito de ideologia, né, do fato social que a gente já viu no nosso segundo episódio, ou ideologia que a gente viu no nosso primeiro episódio? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, tá, de uma tentativa de ocultar a realidade. E eu só consigo, na verdade, resistir a isso quando eu começo a enxergar essa realidade que querem ocultar de mim, né? Aquela realidade que querem ocultar, né, de mim e de você, ou seja, de que nós estamos sendo condicionados o tempo todo a aceitarmos uma verdade absoluta que é diversa daquilo do qual nós acreditamos. Mas se eu não seguir aquele condicionamento, eu posso ser excluído, tá, desse tipo de sociedade. Então é a resistência. A resistência só é possível quando eu tenho a consciência em relação dessa realidade. O que acontece com aqueles que resistem? Eles são banidos, né? Eles são banidos, porque essas pessoas não podem continuar vivendo naquela realidade. Porque se elas continuarem vivendo ali, elas podem, na verdade, né, apresentar uma nova forma de pensar para as outras pessoas, né? Então eu não posso correr esse risco. O condicionamento ele acontece o tempo todo. Do nascimento à morte do indivíduo, ele está sendo condicionado. Se eu tenho alguma pessoa ali que está colocando em risco esse condicionamento, eles têm que ser colocados, tá, à margem, têm que ser retirados daquela sociedade, tá? Porque há um risco de que as outras pessoas também possam começar a entender e a perceber a fragilidade, tá, dessa felicidade que se vende para esses indivíduos. E se elas começarem a perceber essa fragilidade, pode começar a questionar e haver resistência em relação à realidade. Os que ficam, eles têm que mudar para ficar igual, né? Existem alguns personagens que acabam, né, resistindo, mas no final acabam mudando porque eles percebem que é melhor eles ficarem daquele jeito, né, viver aquela realidade. É que nem no filme Matrix, não sei se vocês lembram do filme, do primeiro filme, onde um dos personagens falam assim: eu quero voltar a viver dentro da Matrix. Eu não quero saber a realidade, me coloca de volta, né? Eu quero continuar vivendo um mundo de ilusão, eu quero continuar vivendo num mundo
né, que eu sei que ele não é real, mas eu quero acreditar que é real, tá? Me manda de volta para aquele mundo de ilusão. É mais ou menos isso, tá? Algumas pessoas, elas começam a perceber, mas elas não querem, né, sair daquela realidade. Aí tem a droga, que ajuda, o condicionamento, que ajuda as fragilidades de relacionamentos, né, que ajudam. Afinal de contas, né, é tudo mais do mesmo. Eles estão vivendo sempre o mais do mesmo. Não é isso que você queria ouvir? A gente não tem essa questão? Sempre mais do mesmo, sempre mais do mesmo, né? Para que nós não percebamos a realidade que está colocada, a fragilidade desta realidade, a fragilidade desse tipo de sociedade que está sendo colocada, ok? Então aí uma breve análise do livro, né, Admirável Mundo Novo, os riscos daquele tipo de sociedade extremamente individualista, extremamente pautada em prazeres, né, sem família, sem base, sem fé, né, é uma sociedade muito frágil para o indivíduo, onde o indivíduo ele é controlado ao extremo pelo Estado. Mas o mais interessante, que não parece, né, o mais interessante é que parece que aquelas pessoas vivem numa sociedade de liberdade extrema. Né? Quando você vai para um outro livro, por exemplo, 1984, você tem o Grande Irmão, tá? Você tem uma pessoa que controla a vida dos demais de forma efetiva. Aqui parece que não, mas também é. Né? É uma liberdade extrema que, na verdade, significa um controle extremo. Um controle de tal forma que você não percebe que está sendo controlado. Isso é um risco muito grande, tá? Em especial para nós que estamos vivendo, por exemplo, no ambiente universitário, tá? Ou que estamos vivendo, né, em um ambiente onde eu estou recebendo informações o tempo todo, o perigo desse condicionamento de eu passar a acreditar que esse tipo de sociedade, esse tipo de realidade é mais adequada do que aquela que nós estamos, né, aprendendo, aquela que muitas vezes nós somos direcionados, muitas vezes a gente tem algo para fazer. Tá? Muitas vezes nós temos uma missão que nos foi dada, né? E muitas vezes eu abandono essa missão justamente por conta desse tipo de sociedade frágil, né, individualista ao extremo, tá, de sexualidade extrema, do mundo das drogas, tá, e que no final das contas, né, quem acaba sofrendo é quem acaba, né, perdendo seus caminhos é o próprio indivíduo. E tudo isso com um controle cada vez maior por parte do Estado. Ok? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio.